O drama de pacientes que vêm de outras cidades e até de outros estados para serem atendidos na rede pública de São Paulo, referência no tratamento de doenças de alta complexidade. Eles fazem longas viagens ainda de madrugada e passam o dia todo dentro de ambulâncias e vans que formam grandes filas em frente a alguns hospitais da cidade. Nós estamos aqui na Avenida Dr. Dante Pazanese, na Vila Mariana, aqui em frente ao Instituto Dante Pazanese, uma grande fila de ambulâncias que se acumulam todos os dias. A gente vai tentar conversar com esses motoristas, informações que a gente tem é que alguns pacientes ficam aguardando aqui fora por tratamento. Vamos ver há quanto tempo eles estão aqui e se estão realmente aguardando para ser atendidos. O senhor veio de que município? Eu sou de Votorantim. Quantas pessoas o senhor trouxe? Uma média de 10 hoje veio. E elas já são encaminhadas lá para dentro ou tem que aguardar aqui fora? Como que é o atendimento? É que cada um tem um horário, né? Às vezes já vem marcada a consulta, então às vezes eles chegam para entrar depois do almoço e o outro já está encaminhado para logo de manhã. Só que tem que aguardar, né? Se sair o último, tem que aguardar. Os atendimentos, eles são agendados. O problema é que as pessoas vêm de muito longe. Às vezes chegam um pouquinho antes, às vezes chegam um pouquinho depois e aí tem que aguardar. O Instituto Dante Pazanese não tem vagas suficientes no estacionamento interno e os particulares são caros. E aí fica no calor, mesmo os mais doentes. Essa avenida aqui do Dante Pazanese ainda tem uma sombrinha ainda, mas lá nas clínicas a gente não tem nem local para estacionar. É perseguido de multa porque não tem um estacionamento de acordo para a gente lá. Vocês vêm de onde? Aparecida do Norte, estado de São Paulo. Aparecida? Sim. Muito longa a viagem? Não, 2h30 de carro. E a senhora já fez exames? Vai fazer? Fiz exame no Hospital do Câncer. E agora a senhora está aguardando o quê? Estou aguardando o paciente que está aqui nesse hospital. E a senhora vem e faz essa viagem de quanto em quanto tempo? Às vezes de 15 em 15 dias, mais ou menos, que eu me trato no Hospital do Câncer. Tem que fazer esse acompanhamento, tem que vir aqui em São Paulo? Isso, tem que vir em São Paulo, porque aqui tem os melhores hospitais. Aqui em frente ao Hospital das Clínicas, a situação é parecida. Isso porque aqui ainda é pior de estacionar. Agora à tarde a gente conseguiu flagrar, olha só, além de todas as ambulâncias que estão estacionadas ali, do lado direito da rua, algumas em fila dupla. Não sei se já foram atendidas, se vão ser atendidas ainda as pessoas. O fato é que não tem espaço na rua para elas estacionarem. Infelizmente está sobrecarregado aqui, não tem onde parar. Todo dia assim? Praticamente todos os santos dias. Demora um pouquinho? Ah, demora. E aí vocês têm que ficar aqui no carro? A gente fica esperando, né? A vida dos pacientes é assim. Vamos ver como é que tá. Aqui onde o senhor está, vamos ver se está muito quente. 32,5. Vocês estão conseguindo manter. Estão conseguindo manter até fresquinho aqui dentro, né? Mas só com janela e porta aberta, né? 32,5 de qualquer forma não é uma temperatura muito agradável de ficar segurando aqui por muito tempo, né? Os hospitais da capital são referência. As ambulâncias e vans vêm de cidades do interior de São Paulo, do litoral e de outros estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Normalmente, os pacientes circulam por vários hospitais até que todos sejam atendidos e acabam passando o dia todo nas ruas da capital paulista. A gente tem bom atendimento aqui, o pessoal reclama muito, a gente é bem atendido aqui. Só não tem vaga para onde colocar a ambulância? Vaga, mas não tem vaga para ambulância, mas para paciente tem. Em nota, o Instituto Dante Pazanese e o Hospital das Clínicas esclarecem que prestam atendimento médico especializado a todos os pacientes encaminhados por diferentes municípios. Porém, a organização das condições de transporte e da estadia dos pacientes é de responsabilidade exclusiva dos municípios. O Dante Pazanese afirmou que oferece cadeiras de rodas para os pacientes com dificuldades de locomoção. O HC informou ainda que, devido à alta demanda de pacientes também de outros estados, há dias em que o tempo de espera para atendimento pode ser maior. O Ministério da Saúde diz que os estados e municípios são responsáveis pela gestão da verba destinada à saúde, cabendo a eles a decisão de investir na infraestrutura para o transporte de pacientes que precisam se dirigir com frequência a outras cidades.
Em Itaquera, na Zona Leste, onde será o jogo de abertura da Copa do Mundo, os moradores já se preparam para receber os turistas. E há quem cobre o aluguel da casa em R$6.000 a diária para o período do Mundial. O material já chegou. Para receber os hóspedes, Elizabeth dispensou os inquilinos e vai reformar o sobrado que fica pertinho do estádio. Pintura, trocar o piso e os móveis. Cama, cadeira, inclusive os enxovais, né? Seria toalhas, cobertores, travesseiros. Tudo novo, tudo novo. No mesmo terreno, a casa de trás já está pronta e mobiliada. Cozinha, sala, banheiro e quarto. Que comporta mais ou menos 6 pessoas, né? E a diária custa quanto? Aqui vai ser em torno de R$1.000. Isso. Já tem interessados? Já tem alguns interessados, né? De Los Angeles e de Nova York. Turistas que viram o anúncio dela num site internacional de classificados. E não é só a hospedagem que Elizabeth oferece. Motorista, faxineira, lavadeiro, o que eles precisarem, nós vamos estar à disposição. Como se fosse um hotel? Como se fosse um hotel. Na vizinhança, o salão de beleza vai virar pousada. Durante a Copa, a família da cabeleireira, que mora no imóvel, vai se mudar para a casa da mãe dela. Elaine pretende equipar todos os cômodos com beliches. A ideia é oferecer pelo menos 40 vagas em quartos coletivos e com banheiro compartilhado. Diz que a proximidade do Itaquerão compensa o preço da diária. R$500. Tudo isso? A diária. Não, baratinho, porque tem muitas pousadas aí cobrando um pouco mais. E a gente está bem pertinho do estádio, bem 500, 600 metros. Mirlene quer alugar o apartamento de 4 quartos com tudo dentro. Móveis, utensílios. A família só pretende levar as roupas e ainda nem sabe para onde. Cada um fica na casa de um tio, de uma mãe. Eles vão estar de férias, né, de escolares, não tem problema nenhum. A ideia é alugar o mês inteiro. A ideia é o mês inteiro. A filha parece um pouco preocupada. Você não sabe para onde vai, então? Não. O que você acha disso? É meio que aventura, né? Patrick nem se importa com a possibilidade de um estranho ocupar a cama dele. Mas tem coisa que o menino se recusa a emprestar. Videogame eu vou levar. Por que você vai levar o videogame? Porque vai quebrar. Você não confia em deixar na mão de ninguém aqui. Não fosse pelo pátio do metrô, daria para ver o estádio, que fica por trás, a cerca de 800 metros daqui. No condomínio, há pelo menos 10 apartamentos para alugar no mesmo esquema durante a Copa. Mas o casal diz que tem a cereja do bolo. O deles é cobertura, tem varanda e com churrasqueira, coisa rara no bairro. Eu acho que na região aqui é o único, né? Então está valorizado esse espaço, hein? Bastante, né? O preço, R$180 mil o mês inteiro, ou R$6.000 a diária. E tem ainda uma condição. Você não quer alugar para brasileiro? Não, a preferência é estrangeiro. Por quê? Eu acho justamente pela confiança, viu? A hospitalidade eu acho que vai ser uma das melhores, né? Aqui vai ter muita hospitalidade e eles conhecer o amor brasileiro, que é isso que nós desejamos levar para eles. Vale mais que o luxo dos hotéis. Eu acredito. E após a polícia encerrar um baile funk, participantes depredam supermercado e loja de conveniência na zona leste de São Paulo. O baile funk acontecia na Avenida Governador Carvalho Pinto, na Penha, ontem à noite. A polícia militar foi chamada após denúncia anônima. Revoltados com o fim da festa, os participantes quebraram várias portas de vidro de uma unidade do hipermercado Extra na Avenida São Miguel. Em seguida, o grupo foi para um posto de combustível na Avenida Dom Helder Câmara, de onde levou o dinheiro. A loja de conveniência do local também foi atacada. Foram levados R$10 mil em produtos. O caixa foi saqueado e as máquinas de cartões quebradas, tanto Extra como o posto, funcionavam normalmente nesta manhã. Até o momento, nenhum envolvido foi preso. Grupo incendeia ônibus na zona leste da capital paulista. O ataque aconteceu nesta madrugada no bairro de Lajeado. O coletivo estava fora de serviço no momento do incidente. O bando obrigou o motorista e o cobrador a desembarcarem, jogou combustível e ateou o fogo ao veículo. Os bombeiros foram chamados, mas o ônibus já estava totalmente destruído. O ato seria um protesto contra o atropelamento de 2 homens em uma moto em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo.
Policiais de São Paulo terão bônus se os assassinatos diminuírem em 7% no estado. A meta também inclui frear o aumento de roubos e furtos. Quase um ano após o anúncio do programa de metas e bônus à polícia, o governo de São Paulo divulgou hoje os primeiros números que devem ser atingidos para que policiais consigam bônus a cada trimestre. Nos primeiros meses deste ano, a meta será reduzir em 7% os assassinatos, homicídios e latrocínios, além de interromper o crescimento dos casos de furtos e roubo no estado. Se a meta for atingida, cada policial deve receber bônus de até R$ 2.000. Delegacias que tiverem os melhores resultados também poderão ganhar bonificação de R$ 5.000 por trimestre. Isso estimula a equipe, trabalho em equipe. As metas, elas são definidas anteriormente, isso dá objetividade ao trabalho da polícia. Todo mundo sabe a meta que tem que cumprir, fica mais objetivo, mais focado o trabalho e quem vai ganhar com isso é a sociedade. O projeto de lei que instituiu o pagamento dos bônus a policiais ainda precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que o governo espera é que ocorra em fevereiro. Atenção, pais. O preço do material escolar pode variar 550% no estado de São Paulo. É o que revela uma pesquisa do Procon. A maior variação de preço foi encontrada em Caçapava, no interior paulista. Lá, uma caneta esferográfica pode custar entre R$ 1,00 e R$ 6,50, dependendo do estabelecimento. Já na capital, as diferenças de preços chegaram a quase 178%. Uma mesma borracha pode ser encontrada em uma loja por 90 centavos e em outra por R$ 2,50. O levantamento selecionou 182 itens para fazer a comparação de preços. Quase metade deles apresentava diferença de valores entre 50% e 100%. Essa pesquisa do Procon foi feita entre os dias 6 e 9 de janeiro em 10 regiões do estado de São Paulo. 73 estabelecimentos comerciais foram consultados e o preço de 182 produtos de papelaria pesquisados. Após nova denúncia, o governador Geraldo Alckmin pede rapidez nas investigações do cartel do metrô e trens de São Paulo. Documento da multinacional Alstom revela lista de subornos. Segundo o jornal Folha de São Paulo, um documento apreendido na sede da Alstom, na França, indica que integrantes da Secretaria de Energia e de 3 diretorias da EPTE, Empresa Paulista de Transmissão de Energia, foram subornados. O objetivo era obter, em 1998, um contrato de R$ 52 milhões em valores da época. O documento menciona os destinatários da corrupção por meio de siglas. O valor do suborno chega a R$ 6.400.000. A Secretaria de Energia, chamada de SE, recebeu 3% do contrato, cerca de R$ 1,5 milhão. Um executivo da EPTE teria recebido um pouco mais de R$ 1 milhão. As siglas foram decifradas pelo ex-vice-presidente da Alstom, segundo o jornal. O documento aponta ainda um dos destinatários do suborno com a sigla F. Segundo o jornal, seria Henrique Fingerman, ex-presidente da EPTE. Já as diretorias financeira, administrativa e técnica da companhia aparecem como destinatárias de R$ 780.000, R$ 520.000 e R$ 67.000, respectivamente. Após a nova denúncia, o governador Geraldo Alckmin pediu rapidez na investigação. Eu quero aqui reiterar o nosso compromisso com a investigação. Quer dizer, tem que se aguardar, o resultado, a investigação que está em curso. Nós queremos que ela se faça o mais rápido possível, isso é um fato ocorrido há 16 anos atrás, e que se tenha o resultado. Na época da assinatura do contrato, em abril de 1998, o secretário de Energia era André Matarazzo, do PSDB, que ocupou o cargo por 6 meses. Ele nega ter recebido propina. Hoje ele é vereador na capital. O documento obtido pela Folha de São Paulo também aponta que Robson Marinho, chefe da Casa Civil de Mário Covas, de 95 a 97, teria recebido R$ 2 milhões de suborno. Hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Robson Marinho, a Alstom e os ex-diretores da EPTE negam ter participado de qualquer esquema envolvendo suborno. André Matarazzo afirmou que, quando foi secretário de Energia, não teve conhecimento, não discutiu, nem assinou o aditivo de contrato. Segundo sua assessoria, o contrato original foi assinado em governos anteriores.
A defesa de Henrique Fingermann, ex-presidente da EPTE, diz que o documento não comprova absolutamente nada e que não há elemento que demonstre que a letra F do papel da Alstom tenha relação com Fingermann. Secretaria da Receita Federal acabou com a exigência de reconhecimento de firma nos documentos apresentados pelos contribuintes. Esse procedimento só será necessário se houver dúvida quanto à autenticidade da assinatura ou se determinado por lei. A nova regra deve começar a valer no final de fevereiro e já foi publicada no Diário Oficial. Há 7 anos, o dia 20 de janeiro passou a ser, em São Paulo, a data em que se combate o preconceito contra as pessoas portadoras de nanismo. A doença, geralmente genética, resulta em indivíduos de estatura inferior à da média populacional. Viver em um universo projetado para pessoas maiores é sempre um obstáculo, mas tem anão que tira de letra. É o caso de 2 irmãs que montaram um negócio único no país. Um mundo em miniatura. Cerca de 15 mil peças estão à venda nesta loja em um shopping da zona oeste de São Paulo. São réplicas de objetos reais. Tudo pertence a essas 2 irmãs de sorriso fácil. Eu tô namorando, acho que isso ajuda um pouco, né? Adriana tem 47 anos, Mila 44. As 2 nasceram com nanismo, uma doença que afeta o crescimento dos ossos. As anões são vítimas de de preconceito, mas o nosso preconceito é revestido de fantasia, de lendas, né? Todo mundo faz perguntas malucas, assim. Uma vez na Paulista, uma senhora que eu nunca vi tão gorda, me parou e falou assim, você é daqui? Do Brasil? Eu falei, não, a minha nave vai pousar agora às 6 horas da tarde na Paulista. Foi essa a resposta que eu dei. A loja foi adaptada. Um tablado foi instalado para ajudar no atendimento por trás do balcão. E elas têm uma funcionária que pega os objetos em lugares mais altos. Tem muita gente que quer só ser atendida pela gente. Tem a gente que faz turismo aqui na loja, né? Só passa e quer tirar foto com a gente, né? Quer até autógrafo. Pra mim, não tem problema. A medicina ainda estuda maneiras de tentar diagnosticar com antecedência o nanismo. Então, causas nutricionais, endocrinológicas, então hormonais. E existem causas, um grande grupo, onde o problema é no osso. Então, é uma alteração realmente óssea. Existem mais de 400 doenças. Então, a dificuldade da gente acompanhar de forma adequada é tentar fazer o diagnóstico, saber qual é o tipo de nanismo. Enquanto isso, o que essas pessoas querem é inclusão na sociedade. O Ministério do Trabalho informou que não existe uma lei específica que regulamente o trabalho de uma pessoa que é anã. Já a Secretaria de Saúde do Estado informou que o número de pessoas com nanismo em São Paulo e de anões nascidos é incerto. A falta de dados como estes mostra que ainda há muito a ser feito por pessoas com essa deficiência. Lutar pelos nossos direitos é uma coisa ainda meio, assim, que não está muito definida. Quais são os nossos direitos? Acho que assim como levou muito tempo para os cadeirantes, né, terem acesso e estrutura, acho que o nanismo ainda está engatinhando nesse sentido. Estados Unidos e a União Europeia anunciaram nesta segunda-feira que irão diminuir as sanções econômicas impostas ao Irã após a confirmação da redução de seu programa nuclear. Em resposta ao acordo provisório selado entre Irã e os Estados Unidos e mais 5 potências mundiais, França, Reino Unido, Alemanha, China e Rússia, o país congelou a 20% seu programa de enriquecimento de urânio. A notícia foi dada pelo chefe da Organização de Energia Nuclear Iraniana, Ali Akbar Salehi, após a Agência Internacional de Energia Atômica inspecionar a instalação de Natanz. Com esta confirmação, algumas das medidas tomadas pela União Europeia serão a suspensão das proibições anteriores de comercialização de metais preciosos e o fim das restrições dos produtos petroquímicos iranianos. Porém, o chefe da Organização de Energia Nuclear Iraniana enfatiza que este passo não significa a total paralisação dos procedimentos nucleares do país. A questão nuclear voltará a ser discutida na Conferência de Genebra II. A reunião, que acontece nesta quarta-feira, sofre ameaças de ser boicotada pela oposição síria, caso o Irã aceite o convite para participar das negociações. E uma semana após forte chuva, ainda há 4 desaparecidos em Itaoca, no interior paulista. Pelo menos 23 pessoas morreram e uma está internada.
Toda a cidade ainda sofre com os estragos causados pela tempestade que fez com que o rio Palmital subisse mais de 5 metros, inundando imóveis e destruindo estradas, ruas e pontes. Os moradores ainda tentam retomar a rotina em meio ao barro e aos destroços, enquanto o governo estadual anunciou uma linha de crédito especial para as empresas de Itaoca devastadas pela chuva e que possuem faturamento anual de até 16 milhões de reais. Elas poderão reconstruir suas fontes de renda pagando 1% de juros ao ano, com prazo de até 10 anos, incluindo 24 meses de carência. Depois de um fim de semana de temperaturas mais agradáveis, o calorão volta neste início de semana. Mas, por enquanto, não há expectativa de temporais na cidade. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil nesta terça-feira. Mas, mesmo assim, o calor e o sol forte continuam. Essa frente leva chuva à noite apenas para o sul gaúcho. Em grande parte da região sul, até o sul do Mato Grosso do Sul, a previsão é de tempo firme. Não há expectativa de chuva também em Roraima e na faixa que vai do nordeste da Bahia até o norte do Piauí. Nas demais áreas brasileiras, ocorrem pancadas de chuva com risco de temporais do norte do Mato Grosso até o norte de Goiás e no noroeste de Minas Gerais. Máximas amanhã de 32 graus em Belém e também em Belo Horizonte. Em São Paulo, o sol brilha forte em todo o estado. O tempo abafado favorece a formação de nuvens que provocam pancadas isoladas de chuva a partir da tarde. No centro-oeste, calorão de 36 graus em Votuporanga e de 35 em Araçatuba. E na faixa leste, máxima de 32 graus em Campinas e também em Sorocaba. Amanhã na capital podem ocorrer pancadas de chuva à tarde, máxima de 32. Mas na quarta e na quinta, essas pancadas se estendem até a noite, com máximas de 32 e 33 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Trânsito. Voltou a vigorar hoje o rodízio municipal de veículos em São Paulo. A restrição no centro expandido estava suspensa desde o dia 26 de dezembro. Agora, de acordo com o final da placa e dia da semana, o motorista deve ficar atento na hora de circular no mini anel viário nos períodos da manhã das 7 às 10 horas e da tarde das 5 às 8 horas da noite. Quem desrespeitar a regra está sujeito a multa de R$ 85,13, mais 4 pontos na carteira de habilitação. Hoje o rodízio afeta apenas a região central da capital paulista. Mas um novo estudo apresentado neste mês pela CET pretende ampliar o rodízio para a periferia, em mais 371 quilômetros de vias. Continua a polêmica sobre a implantação do Parque Augusta. As duas construtoras donas do terreno não abrem mão de construir torres residenciais no local. Os prédios ocupariam 20% da área total, mas a Associação de Moradores não aprova o projeto. Desde o início do ano, os portões estão trancados. De acordo com a lei sancionada em dezembro, a área deve virar um parque. Mas só depois que o terreno, avaliado em cerca de 70 milhões de reais, for desapropriado. A prefeitura já disse que não tem dinheiro ao suspender as desapropriações previstas na cidade inteira para conter os gastos. Os donos do terreno, duas construtoras, há anos vêm tentando a licença para erguer prédios em 40% da área. Os donos mantêm a antiga oferta de bancar a construção do parque, que seria aberto ao público, e a manutenção dele. Só que agora querem 20% do terreno e não mais 40% para construir 2 prédios, só que bem mais altos, com mais de 30 andares cada e 100 metros de altura. Seria preciso alterar a resolução que limita a 45 metros de altura os novos edifícios na região. Se a prefeitura aceitar, as construtoras se comprometem a entregar o parque pronto em 1 ano. Se depender de dinheiro, pode demorar, pelo menos na minha concepção, mas nós não queremos perder essa área aqui de maneira nenhuma. 80% da área não seria? Não, não é, porque isso vai acabar sendo o quintal de um condomínio de luxo aqui, nós não queremos. O movimento Aliados do Parque Augusta, que reúne moradores do bairro, diz que os espigões vão diminuir a permeabilidade do solo e ocupar espaço numa área que já é pequena. A Praça da República tem mais ou menos o mesmo tamanho, é chamada de praça. Numa área carente, deficiente de verde, você
trocar a possibilidade de preservar uma área rica, preciosa, verde para o centro da cidade, em troca de mais concreto, tendo no entorno 35 prédios sendo construídos, não tem a menor coerência. Infelizmente, a gente precisa de mais lugar para morar, porque eu não acho apartamento aqui para alugar. E eu preciso aqui porque no trânsito de São Paulo não dá mais. Eu não concordo, eu acho que o governo deveria arcar com os custos porque é investimento para o público e falta investimento nessa área ambiental. Eu acho que a base de tudo é o diálogo, né? E pelo que eu tenho acompanhado, o diálogo ele não está sendo estabelecido pelas duas partes. O Brasil tem a segunda maior carga tributária entre os países da América Latina, segundo estudo divulgado hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No ranking, que compreende 18 países, o Brasil aparece atrás apenas da Argentina. No país, a arrecadação de impostos alcançou 36,3% do PIB em 2012, enquanto na Argentina chegou a 37,3%. Os dois países são os únicos a ultrapassar a média de arrecadação dos países da OCDE, que é de 34,6%. A economia chinesa cresceu 7,7% em 2013, segundo números oficiais divulgados hoje. O crescimento é igual ao de 2012 e o mais baixo do país desde 1999. O número confirma uma desaceleração gradual da economia chinesa, a segunda maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo autoridades do país, esse processo tem ocorrido por causa de um esgotamento do modelo de desenvolvimento baseado em exportações, debilitadas diante da queda da demanda após a crise financeira global que começou em 2008. As autoridades chinesas já anunciaram que vão aderir a uma série de reformas profundas que buscam mudar o modelo de exportações para baseá-lo gradualmente na demanda interna e permitir um crescimento estável a longo prazo. Hoje, a China é a maior parceira comercial do Brasil. Site criado pela família do ex-deputado José Genuíno do PT para pagar a multa do julgamento do Mensalão afirma que a quantia já foi alcançada. A Justiça condenou o Genuíno a pagar uma multa de R$ 667.500. Segundo a família, o ex-deputado não tinha o dinheiro e por isso criou o site. Segundo o advogado Luiz Fernando Pacheco, da defesa de Genuíno, o valor arrecadado pelo site com as doações ultrapassou os R$700 mil. A família do ex-deputado pretende depositar o valor excedente das doações na conta do Fundo Penitenciário Nacional. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, condenado no processo do Mensalão, cumpriu hoje seu primeiro dia de trabalho na CUT, em Brasília. Delúbio irá elaborar estudos e projetos nas áreas de educação, emprego e relações de trabalho. Delúbio está preso desde o dia 16 de novembro do ano passado. Ele cumpre pena de 6 anos e 8 meses pelo crime de corrupção ativa, em regime semiaberto. Reforma ministerial. A presidente Dilma Rousseff acerta a transferência do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, para a Casa Civil. Ainda não houve o anúncio oficial. O acordo foi fechado no final de semana. Mercadante entra no lugar de Gleisi Hoffmann, que deve disputar o governo do Paraná. Hoje, Dilma se encontrou com o ex-presidente Lula em Brasília. O tema do encontro foi a reforma ministerial. Ao todo, Dilma deve substituir 10 ministros que vão disputar a eleição. Nos próximos dias deve sair Alexandre Padilha, ministro da Saúde, pré-candidato do PT ao governo paulista. Nos bastidores, é certa a nomeação do atual secretário de Saúde de São Bernardo do Campo, Arthur Quioro. Outro nome que deve entrar no time de Dilma é Josué Gomes da Silva, filho do ex-vice-presidente José Alencar. Ele deve ocupar o Ministério do Desenvolvimento no lugar de Fernando Pimentel, que vai disputar o governo de Minas. E no lugar de Mercadante na educação deve ir o atual secretário executivo do Ministério, Henrique Paim. E morreu hoje o cantor Márcio Augusto Antonucci, da dupla Os Vips. Falar rápido. Márcio Augusto Antonucci tinha 68 anos. Ele estava internado há alguns dias em um hospital em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com uma pneumonia que evoluiu para um quadro de infecção generalizada. Ele fez dupla musical com o irmão Ronald. Os Vips começaram a carreira em meados dos anos 60 e fizeram muito sucesso na Jovem Guarda. No Maranhão, detentos de Pedrinhas começam a ser transferidos para presídios federais de segurança máxima.
Os presos foram transportados em um avião da Polícia Federal. O número de transferidos de hoje e os destinos não foram divulgados por motivos de segurança. Na sexta-feira, o governo do Maranhão entregou ao Ministério da Justiça uma lista com 35 nomes que deveriam ser transferidos de Pedrinhas, mas apenas 9 se encaixavam no perfil. Por decreto federal, entre os quesitos para ir para uma prisão federal estão ser líder de facção ou estar envolvido em violência na prisão de origem. A seguir, secretário-geral da FIFA visita o Itaquerão, estádio da abertura da Copa do Mundo. E os protestos na Ucrânia. Noite violenta de manifestações deixa 200 feridos. A situação é tensa nas ruas da capital do país. Voltaremos em 30 segundos, logo após um rápido intervalo. Até já. As notícias do esporte. Nesta semana, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, fará uma série de visitas aos estádios brasileiros que receberão jogos da Copa do Mundo. E a turnê começou hoje em São Paulo, no palco da abertura do Mundial, Arena Corinthians, em Itaquera. E o dirigente da FIFA ficou satisfeito com o que viu. Esta segunda-feira foi dia de mais uma visita da FIFA à Arena Corinthians. A primeira deste ano de 2014, há pouco menos de 5 meses para a abertura da Copa do Mundo. Já estão concluídos 97% dos trabalhos aqui na Arena Corinthians. E nessa visita, o secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, diferentemente do que faz quando não está aqui, elogiou o Brasil. Principalmente depois da polêmica protagonizada pelo presidente da entidade, Joseph Blatter, que andou falando mal dos atrasos nos estádios. Olha, essa é a minha primeira visita ao Brasil e a São Paulo neste ano. Mais tarde, terei uma visão geral sobre a organização do Mundial. Daqui para frente, uma vez por mês estarei no Brasil para que tudo possa sair bem. Sabemos da importância que essa abertura da Copa possui. O acidente ocorrido no último dia 27 de novembro do ano passado atrasou a entrega do estádio. A nova data de inauguração já está confirmada. Temos algumas pendências que vocês sabem por causa do acidente, mas graças a Deus já está tudo liberado e até o final do mês já tiramos uma peça que foi danificada aí. No máximo, 15 de abril será a inauguração oficial. Os 20 mil lugares das arquibancadas móveis foram confirmados nessa reunião de segunda e ficarão a cargo da iniciativa privada. Com ou sem atraso, é certo que no dia 12 de junho, a seleção brasileira vai desfilar o futebol pentacampeão nesse gramado, na abertura da Copa do Mundo. Campeonato Paulista, Corinthians, Santos e Palmeiras estreiam com vitória no torneio estadual. Já o São Paulo repetiu os mesmos problemas da temporada anterior e caiu diante do Bragantino em Bragança Paulista. Vamos aos gols. Estádio do Canindé, o Corinthians saiu na frente com o Romarinho de cabeça, 1-0. O segundo gol corintiano saiu também de cabeça, mas desta vez marcado por Guilherme, 2-0. Nos acréscimos da primeira etapa, Henrique descontou para a Portuguesa e ficou nisso. Corinthians 2, Portuguesa 1. Mesmo placar da vitória do Palmeiras sobre o Linense, que saiu na frente no estádio do Pacaembu. Anselmo fez aos 35 minutos. Mazinho, aos 14 do segundo tempo, deixou tudo igual. E Allan Kardec marcou o gol da virada palmeirense. Palmeiras 2, Linense 1. Em Bragança Paulista, a estreia do São Paulo no Paulistão não foi nada boa. Robertinho cruzou e, como ninguém tocou na bola, Léo Jaime se apresentou e fez 1-0 Bragantino. No segundo tempo, Sazinho arriscou de longe e meteu um golaço. Sem chances para Rogério Ceni. E ficou nisso. Bragantino 2, São Paulo 0. Na estreia de Oswaldo de Oliveira no comando do Santos e com 6 jogadores da base na equipe titular, o time da Vila venceu o 15 de Piracicaba por 1-0. Gol da jovem promessa Gabriel, aos 40 minutos do primeiro tempo. O São Bernardo derrotou o Botafogo por 1-0, gol de Badia aos 43 minutos. Mesmo placar da vitória do Rio Claro sobre o Atlético Sorocaba. Rafael Costa marcou aos 33 minutos.
O Sapão da Mogiana, o Mojimirim, derrotou o Comercial por 2-1. Vitinho fez 1-0 para o Mogi. Serginho ampliou aos 39. Tudo isso no segundo tempo. Já nos acréscimos, de cabeça, Rodrigo Jesus descontou para o time de Ribeirão Preto. Mojimirim, 2-1. CBF oferece empréstimo à Portuguesa com a condição de que o clube paulista dispute a Série B do Brasileirão neste ano. E Lídio Lico, presidente do clube, confirmou que a Portuguesa pediu um empréstimo de 4 milhões de reais à confederação. A CBF aceitou repassar o dinheiro à Lusa, mas mediante condições, entre elas de o clube renunciar de forma irrevogável ao direito de disputar o Campeonato Brasileiro da Série A de 2014, mesmo que fossem concedidas liminares à equipe. A Portuguesa também teria que quitar a dívida até 2015. O presidente Lídio Lico disse que não aceitou a oferta da CBF e ficou revoltado com a proposta que considerou indecente. O diretor jurídico da Portuguesa promete denunciar a CBF no Ministério Público. O STJD também afirmou que vai cobrar explicações da entidade máxima do futebol brasileiro. Nos outros estaduais, o Fluminense estreou perdendo no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, o Grêmio também começou mal no Campeonato Gaúcho. No Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Gaúcho, São José derrotou o Grêmio, gol de Jean Lucas, aos 33 minutos de jogo. O Internacional venceu o São Luís, 2-0. Cláudio Vinck fez o primeiro e Ailon definiu o placar. Pelo Campeonato Carioca, o Vasco estreou com um empate diante do Boa Vista. Reginaldo abriu o placar para os vascaínos. Cascata deixou tudo igual no segundo tempo. Empate também entre Resende e Botafogo. O Resende fez 1-0 com o Giovanni Maranhão. E Renato deixou tudo igual, 1-1. O Madureira venceu o Fluminense. Robert abriu o placar, 1-0 Madureira. O Fluminense empatou com o Leandro Eusébio. E Michael virou o jogo, 2-1. Carlinhos empatou para o Madureira, 2-2. E Alan, no comecinho do segundo tempo, definiu o placar. Madureira 3, Fluminense 2. O Flamengo derrotou o Audax. O Wellington fez o único gol da partida. Flamengo 1, Audax 0. Pela Copa do Nordeste, o Vitória foi goleado pelo América de Natal na estreia. Rafinha fez o primeiro. Alfredo marcou o segundo ainda no primeiro tempo. E o mesmo Alfredo, aos 17 no segundo tempo, definiu o placar. Vitória 0, América 3. O CSA também goleou o Bahia. Jefferson Maranhense fez 1-0 para o time alagoano. Mineiro ampliou, 2-0. Daniel Costa fez o terceiro, ainda na primeira etapa, 3-0. Rafinha descontou no comecinho do segundo tempo, mas Josimar definiu o placar. CSA 4, Bahia 1. O Botafogo da Paraíba recebeu o Sport, fez 1-0 com Frontini. Felipe Azevedo empatou no segundo tempo. Botafogo paraibano 1, Sport também 1. Na Itália, o holandês Seedorf estreou com vitória no comando técnico do Milan. Na Inglaterra, o Liverpool tropeçou mais uma vez e está cada vez mais longe da liderança. Na Premier League, o Liverpool parece ter esquecido o bom futebol apresentado no final de 2013 e a cada rodada vê os líderes se distanciarem na tabela. Diante do Aston Villa, dentro de casa, os Reds perdiam o jogo por 2-0. Mas os gols Sturridge e Gerrard evitaram um vexame no Anfield Road. O Liverpool é o quarto na tabela e o Aston Villa o 10º. Na segunda posição está o Manchester City, que segue atropelando os adversários. A vítima da vez foi o Cardiff City. 4-2 para os comandados de Manuel Pellegrini. Dzeko, Navas, Yaya Touré e Agüero marcaram os gols do City. O resultado deixou o time de Manchester a 1 pontinho do líder Arsenal. E falando nos Gunners, mais uma vitória na conta do time de Arsène Wenger. 2-0 para cima do Fulham, 2 gols de Santiago Cazorla. A equipe lidera a Premier League com 50 pontos. E no clássico da rodada, o Chelsea venceu o Manchester United numa partida iluminada do camaronês Samuel Eto'o. Os Blues venceram o jogo por 3-1 e ele fez os 3 gols da equipe de Londres. Uma atuação que lembrou os bons tempos de Eto'o quando vestia a camisa do Barcelona. O United ainda fez um golzinho com o Chicharito Hernández, mas nada que apagasse o belo desempenho do Chelsea no jogo.
Na Itália, a líder Juventus manteve a liderança e continua seguindo o caminho rumo ao título da temporada 2013-2014. Neste final de semana, mais um ótimo resultado para a velha senhora. Contra a Sampdoria, 4-2 para a Juve, 55 pontos na tabela, 8 a mais que a vice-líder Roma. Na estreia do holandês Seedorf no comando técnico, Milan venceu o Verona por 1-0. Kaká sofreu pênalti e Balotelli bateu bem para dar a vitória ao time rossoneiro. E o gol foi dedicado ao novo treinador. Na Espanha, o Barcelona empatou com o Levante por 1-1 e teve a liderança do campeonato ameaçada. Sorte que o adversário direto na classificação, o Atlético de Madrid, também empatou pelo mesmo placar, o que manteve o time catalão na ponta da tabela. Quem encostou de vez nos líderes foi o Real Madrid, que goleou o Betis, fora de casa, com direito a um golaço de Cristiano Ronaldo. Os outros foram marcados por Gareth Bale, Benzema, Di Maria e Morata. Agora, a distância do Real para o Barcelona e Atlético é de apenas 1 ponto. Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians, Fluminense, Atlético Mineiro e Santos são os semifinalistas da Copinha. Veja os gols que definiram os classificados. A garotada do Santos segue embalada na luta pelo bicampeonato da Copa São Paulo. Jogando na Arena Barueri, o Peixe atropelou o Taboão da Serra na manhã de sábado e foi o primeiro clube a garantir vaga na semifinal da Copinha. 3-0, com gols de Paulo Ricardo, Serginho e Diego Cardoso de pênalti. Os meninos da Vila agora enfrentam o Atlético Mineiro, que não tomou conhecimento do São Paulo e abriu 2-0 ainda na primeira etapa com o Nolasco, aproveitando a falha da defesa são paulina, e Carlos, nesse belo chute de fora da área. O tricolor esboçou uma reação no início do segundo tempo e diminuiu com o sul-africano Tai. Mas o Galo voltou a marcar com Iago, Eduardo e Dodô. 5-1 e classificação dos mineiros à semifinal. Quem também avançou, mas não teve vida fácil, foi o Fluminense, que ficou no 0-0 contra o Internacional no tempo regulamentar e conseguiu a classificação só nas penalidades. Com 2 defesas do goleiro Matheus, o Flu venceu a disputa por 6-5 e carimbou a vaga para a semi. O adversário dos cariocas será o Corinthians, que precisou de apenas 3 minutos de jogo para eliminar o Paraná. Malcom fez o único gol da partida e garantiu o timão entre os 4 melhores. As semifinais acontecem amanhã. No tênis, o final de semana foi de quedas de favoritas entre as mulheres. Serena Williams e Maria Sharapova decepcionaram e deixaram o caminho livre para a número 2 do mundo, Vitória Azarenka, conquistar o tri do Australian Open. A belorrussa Vitória Azarenka segue como a grande favorita para levar o troféu do Australian Open. A adversária da vez foi a americana Sloane Stephens, que em apenas 2 sets não conseguiu segurar a Azarenka, parciais de 6-3 e 6-2. A próxima adversária da bicampeã Vitória Azarenka será a polonesa Agnieszka Radwanska, que garantiu vaga nas quartas de final ao bater a espanhola Garbine Muguruza por 2-0, parciais de 6-1 e 6-3. Já a terceira tenista melhor do mundo, a russa Maria Sharapova, foi surpreendida pela eslovaca Dominika Cibulkova. 2-1, parciais de 3-6, 6-4 e 6-1. Nas quartas de final, Cibulkova enfrenta a romena Simona Halep. Outra favorita a dar adeus à competição foi a norte-americana Serena Williams. A atual líder do ranking mundial foi surpreendida pela sérvia Ana Ivanovic, que virou a partida após quase 2 horas de batalha em quadra. 2-1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-3. Entre os homens, o japonês Kei Nishikori fez jogo duro contra o espanhol Rafael Nadal. Mas o touro de Miura mostrou por que lidera o ranking da ATP. 3-0, parciais de 7-6, 7-5 e outro 7-6.
O britânico Andy Murray também segue avançando no torneio. Vitória sobre o francês Stéphane Robert por 3-1. Na próxima fase, Murray encara ninguém menos do que o suíço Roger Federer. O suíço não deu colher de chá para o francês Jovi Fried Tsonga e avançou para as quartas de final com relativa facilidade. Vitória por 3-0 com parciais de 6-3, 7-5 e 6-4. Depois de uma noite violenta de protestos, a polícia permanece nas ruas da capital da Ucrânia. Cerca de 200 pessoas ficaram feridas. Manifestantes entraram em confronto com as forças do governo em Kiev. A polícia foi recebida com paus e pedras e reagiu com balas de borracha e bombas de gás. O líder da oposição gravou um depoimento convocando a todos para saírem às ruas da capital em favor de causas patrióticas. O confronto começou após a aprovação de uma lei anti-protestos no país. As manifestações tiveram início pacífico em novembro e eram contra o distanciamento do país com a União Europeia e a aproximação da Rússia. Foi divulgado hoje o vídeo de uma câmera de segurança que flagra o momento em que um homem ainda não identificado arremessa uma granada durante as manifestações anti-governo na Tailândia. O atentado feriu cerca de 30 pessoas na última sexta-feira. As manifestações seguem pelas ruas de Bangkok, com a intenção de paralisar a cidade e forçar a renúncia da primeira-ministra Ingrid Shinawatra. No Japão, o governo defendeu a caça de golfinhos após a declaração de um embaixador americano que estaria muito preocupado com a atividade dos pescadores. A prática é tida como tradicional no país e as autoridades negaram qualquer tipo de irregularidade na ação. O presidente francês François Hollande declarou que sua esposa está se recuperando e já foi para a residência presidencial. A primeira-dama, Valérie Trierweiler, foi internada na semana passada após ser divulgada a notícia de que Hollande estaria tendo um caso com a atriz Julie Gaillet. E morreu hoje, aos 80 anos, o maestro italiano Cláudio Abbado. Ele é considerado um dos regentes mais importantes do mundo. Cláudio Abbado sofria de câncer desde o ano 2000. O maestro era ligado a movimentos culturais da esquerda italiana no período de pós-guerra. Regeu as principais orquestras europeias e norte-americanas. Em agosto do ano passado, foi eleito senador vitalício, cargo reservado pela Constituição italiana para personalidades importantes do âmbito cultural do país. E um vídeo divulgado hoje mostra novos ataques e bombardeios aéreos na Síria. As imagens amadoras foram divulgadas nas redes sociais. Rebeldes afirmam que os aviões mostrados pertencem ao governo de Bashar al-Assad e teriam despejado bombas na região de Alepo. Em meio à contínua crise, Assad afirmou em entrevista a uma TV estatal síria que deve tentar se reeleger nas próximas eleições presidenciais. Ele também acusou países árabes e ocidentais de interferirem nas questões civis do país e financiarem atos terroristas. No Iraque, 7 explosões deixaram 26 mortos e 67 feridos na capital Bagdá. Na cidade de Kirkuk, um carro-bomba fez 2 vítimas fatais e feriu 13. Nenhum grupo assumiu a autoria dos atentados. O prefeito Fernando Haddad libera o uso dos clubes da comunidade, os conhecidos CDCs, para a realização dos bailes funk na capital paulista. A intenção é evitar eventuais transtornos das festas da vizinhança e garantir um espaço para a manifestação cultural dos jovens da periferia. Uma juventude que elegeu ídolos que fazem sucesso nas redes sociais, da internet, animam baladas e rolezinhos com sua música. A bordo de um carrão vem chegando o MC Kelvinho, grande sensação da periferia de São Paulo. Um artista que faz em média 30 shows por mês e ganha cerca de R$4.000 por apresentação. Um desempenho notável para quem saiu da Coab 2 em Itaquera e hoje brilha como um dos astros da música, que sem ele planejar, virou trilha sonora dos rolezinhos nos grandes centros de compras. Se for shopping, lugar fechado, eu não apoio muito. Não? Não, porque se eu estiver lá com a minha família não vai dar para me curtir. Tem que ser uma coisa mais organizada.
do jeito certo na vida é raro, assim pra milionário. O artista de origem humilde diz que até hoje convive com o preconceito na hora de ir às compras. Ah, no shopping é direto. É? Até hoje? O vendedor não atende. Tanto que eu gosto de ir no shopping de chinelo. Se for de uma forma que for bagunçada, só vai gerar mais preconceito. Nós já sabemos o que elas querem, oi, quer andar de Santa Fé. MC Kelvinho é representante do estilo musical que dominou as periferias de São Paulo, o funk ostentação. As músicas seduzem os jovens com letras que falam sobre carros luxuosos, produtos de marcas e mulheres bonitas. O sucesso nas redes sociais é gigantesco. O bonde tá vindo de Megane, estourou Xandão, champanhe no banco. Na parada dos 100 vídeos musicais mais vistos no YouTube Brasil, 10 produções de funk estão presentes. Tem carro, tem moto e dinheiro. É o caso de MC Bio G3, que tem 29 anos de idade. Ele também é dono de uma produtora musical do ramo que investe na revelação de talentos. Já são 18 artistas no catálogo da empresa. Ela fatura cerca de R$1,5 milhão por mês, segundo o rapaz. E aqui na casa do MC Bio G3, ele mostrou pra gente todos os elementos indispensáveis para um MC do funk ostentação. Tem os bonés, cada um deles avaliado em R$200. Esse aqui, por exemplo, com os dizeres "Fique rico ou morra tentando". Aqui os óculos de sol, o perfume importado e os relógios. Esse aqui avaliado em R$7.000. Também tem as correntes. Essa aqui é uma corrente de ouro com diamantes avaliada em R$70.000. O jovem de periferia, ele sempre foi acostumado a ser olhado por mal olhares, ele sempre foi acostumado a ser descriminalizado. Então ele sempre teve aquela sede de participar, de também de estar do lado de lá da ponte. E todo moleque que vem de periferia vem com essa sede aqui dentro. Por isso que, na maioria das vezes, a gente quer mostrar, quer ostentar, que tem um carrão do ano, que pôde comprar a motona do ano, a correntona de ouro, você entendeu? Que tá num lugar legal. Porque é um símbolo de vitória para quem sempre foi apontado como aquele que nunca vai conseguir, como um incapaz. Vem consulta, vai vendo que é desse jeito. São Paulo não é bagunça, tem que manter o respeito. Bicho, é selva de pedra, terra da garoa. E uma última notícia, acidente em um frigorífico na cidade de Porto Ferreira, região de Pirassununga, interior de São Paulo, intoxicou pelo menos 15 pessoas. Entre elas, 3 grávidas. Hoje de manhã houve vazamento de amônia. O gás é utilizado no resfriamento das câmaras frigoríficas. As vítimas foram levadas ao pronto-socorro municipal no centro da cidade. Nenhuma delas está em estado grave. O gerente do frigorífico Porto Alves, Vanderlei Menezes dos Santos, disse que os equipamentos irão passar por uma revisão e que amanhã não haverá expediente. Um laudo vai apurar se a falha foi humana ou mecânica. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. De uma certa ida de Aloysio Mercadante para a Casa Civil na reforma ministerial. Após nova denúncia sobre cartel e corrupção no metrô, Alckmin pede rapidez na investigação. Haddad vai liberar o uso de clubes municipais para a realização de festas e bailes funk. Governo paulista fixa metas de redução de criminalidade. O bônus para policiais poderá chegar a R$8.000 por ano. União Europeia e Estados Unidos reduzem sanções econômicas contra o Irã. Na Copa, uma diária em casa vizinha ao Itaquerão poderá chegar a R$6.000. Nossas reportagens podem ser vistas no site jornaldagazeta.tvgazeta.com.br. Mais notícias logo mais no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até amanhã. Hoje, 11h30 da noite, acompanhe um especial sobre a vida na maior metrópole da América Latina, Espelhos.